Após a tempestade, 22. Fantasias espirituais. Característica basilar é a ausência de fantasias atemorizantes na doutrina de Jesus. Tendo como fundamento o amor, toda ela é estruturada na simplicidade, que, não obstante a profundeza do conteúdo, não se reveste de qualquer exterioridade aberrante. Vindo completar o ensino dos profetas antigos e dar cumprimento à lei estatuída por Moisés e demais emissários, o corpo doutrinário do Evangelho é constituído de esperança dulçurosa e paz lenificadora. Nenhuma agressão, investida alguma, se apresenta contra causa ou homens, doutrinas ou éticas. Ausculta o infeliz e o anima ao prosseguimento da jornada áspera da evolução. Acompanha o combalido e o soergue para o avanço sem desânimo. Ampara o desacisado e o estimula ao equilíbrio com que se poderá alcançar a vitória sobre as paixões. Todas as suas lições são feitas de imagens singelas com alto teor de comunicação. Os textos mais vigorosos não perdem a linha direcional da pujança do amor. Quando verbera, investe contra o erro, mas ampara quem se deixou vitimar pelo engano. Quando condena, dirige-se ao egoísmo, auspiciando a reparação para o egoísta. Quando chama, não invectiva com ameaças. Antes, em voz imperativa, define as linhas de comportamento através das quais se faz possível a integridade moral do homem. Não sistematiza técnicas nem sobrecarrega de exegeses. Suas conotações se inspiram em lírios do campo, redes do mar, pássaros dos céus, sementes da terra, varas, grãos de trigo e mostarda, peixes e pães, azeite, moedas e pérolas inspiram os poemas incomparáveis das parábolas que lhe conservam a grandeza. Mós e jumentos, candeia, portas e estradas, luz e trevas são as constantes enunciações que norteiam sem margem para equívocos. Dores e problemas, enfermidades cruéis e dramas tormentosos recebem cuidados especiais que logo se consubstanciam em alegrias, saúde, bom ânimo. Espíritos perturbados e lúcidos aparecem a miúde em triunfal vitória da vida sobre a morte, sem celeuma verbalista nem discussão inoperante, comprovando a procedência do esforço individual em benefício de cada criatura. São herdeiros de Deus os pacificadores, os pobres de espírito, os perseguidos, os aflitos, os que choram, os sedentos de justiça, os esfaimados, os limpos de coração, os insultados, injuriados e desprezados, em razão de serem fiéis à verdade, bem-aventurados por triunfarem sobre as vicissitudes transitórias. Substitui o temor pelo amor a Deus. O Senhor dos Exércitos torna-se Pai amantíssimo. Fenômeno consentâneo ocorre com a doutrina espírita, que restaura os postulados do Evangelho, dando-lhes atualidade. Nenhuma imposição, constrangimento algum defluem das soberanas conceituações com que Allan Kardec estruturou a codificação do Espiritismo. Filosofia profunda e lógica assenta os postulados na razão objetiva com que se afirma no consenso do pensamento universal. Ciência experimental de largo porte estabelece liames entre a fé e a razão,
que se completam em harmoniosa identificação. Quem comprova, crê. Quem sabe, crê. E quem crê, transforma-se para melhor. Religião do amor e da caridade estatue a legitimidade da renúncia e da abnegação como fundamentais para a vida perfeita. Todo o contexto de doutrina é contrário à violência, ao temor, à imposição. Encoraja o homem nas lutas, mas não lhe faculta o despotismo. Ajuda o caído sem lhe justificar o desculpismo. Atende o enfermo e o perseguido sem lhes procrastinar a necessidade da reparação. Lidando com os espíritos, adverte os homens quanto ao mundo da erraticidade, cujos habitantes, procedentes na sua grande massa da terra, prosseguem com os hábitos e valores que lhes são próprios. Não estimula fantasias mirabolantes nem profetismos aparvalhantes. As premonições que procedem dos seus textos fulgurantes são colimadas pela esperança da vitória do bem e estribadas na perfeita identificação com o ensino do Cristo sobre os fins dos tempos em que o mal desaparecerá, mas os maus serão resgatados pela redenção deles mesmos. Não são espíritos superiores aqueles que se atribuem o direito de inquietar os homens com prognósticos tenebrosos em relação ao futuro ou com fantasias exageradas sobre o progresso da Terra e a celeridade com que tal se dará. Acautelemo-nos dos exageros de qualquer procedência, aprofundando reflexões nas fulgurantes páginas do Evangelho e da doutrina espírita, nas quais auriremos valor e recursos para o êxito dos tentames evolutivos. Jesus é mestre e Kardec revelou-se-nos discípulo superior, modelo para todos nós que desejamos alcançar a meta da perfeição. O Espiritismo, à semelhança do cristianismo, é claro como o sol. Os erros que possam aparecer em seu nome correm por conta da invigilância de médiuns ociosos ou emocionalmente perturbados, mas que não alcançam o cerne da doutrina. Pervagam pelo movimento tais profecias assustadiças que agradam a uma faixa de mentes inquietas ou ociosas e marcham para o ouvido. Sem embargo, a revelação que toda a sua eloquência permanecerá como farol, abençoado para os tempos porvindouros do amanhã, clareando rotas e iluminando consciências nos rumos da vida verdadeira.